sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Por um fio. Salve, salve! Aqui é Flávio Rassi, começando o podcast Por um Fio, pelo canal Casa das Artes. Se você ainda não se inscreveu para acompanhar a nossa programação, clica aqui no botãozinho assinar canal e aproveita e já dá aquela curtida esperta no nosso vídeo. E vamos começar o podcast tendo alguns minutinhos de conversa sobre arte como campo de pesquisa com Daniele Santana, a atriz e pesquisadora teatral do grupo Contadores de Mentira de Suzano. Não se esquece de deixar o seu comentário aqui no vídeo, ele é muito importante para o canal. E sem mais delongas, vamos para o nosso papo. Alô? Daniele Santana, tudo bem? Tudo bem. E você, Flávio? Tudo bem. Bem-vindo aqui a uma participação nesse podcast que está no seu começo. É quase que uma estreia para mim e é bom estrear com amigos, né? Pressão de estreia você já conhece. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Estou muito contente aqui de poder ter essa conversa com você, com vocês. E obrigada por ter possibilitado isso, né? Eu que agradeço. Daniele, atriz, pesquisadora teatral, muito tempo de estrada já, né, minha filha? Drauzio Varela e sendo eternizado por meme, hein? Um pouquinho, vamos dizer. De Contadores de Mentira também, né? Contadores também. Esse ano a gente completa 25 anos de grupo Contadores. Bastante tempo. E eu estou no grupo há 15 anos. Bastante chão também. O Contadores de Mentira, ele é um grupo que a gente pode falar que ele é focado na investigação teatral, né? Tem uma pesquisa voltada, Sim. inclusive, pelo que eu conheço, acompanho sobre o grupo, voltado à antropologia teatral, né? Isso mesmo. Como é que esse trabalho que vocês desenvolvem, como é e como é que faz para manter um grupo dessa natureza por tanto tempo? Já que está seguindo por fora de um campo de produção que é voltado ao mercado de entretenimento, né? Vocês caminham por outro lado. Sim. Como é que é manter um grupo tanto tempo com esse foco de pesquisa e de investigação? Não é uma atividade simples, né? Nem fácil essa que a gente escolheu, se a gente pensar nas barreiras que a gente enfrenta, né? Socialmente, politicamente, economicamente, né? A gente sempre encontra muitas barreiras, né? De um modo geral, a sociedade, digamos, não abraça, né, a nossa atividade artística como algo que seja cotidiano para ela, né? Então, a gente desenvolve essa pesquisa da antropologia teatral, os contadores se dedicam a isso. Não foi uma escolha consciente desde o início, né? Quando o grupo se formou, ele sempre esteve atento e sempre conversou muito com a cultura popular, brasileira especificamente. Então, de modo intuitivo, né, esse olhar antropológico, ele surgiu lá no comecinho, mas ainda não era tão abrangente como é hoje, né? Então, os primeiros 10 anos do grupo teve um olhar mais dedicado a um teatro popular, no sentido de conversar e dialogar com a cultura popular brasileira, mas ainda de um modo intuitivo, que a gente costuma chamar intuitivo, porque a gente não formulava ainda uma pesquisa com uma metodologia, ou com um caminho já um pouco estruturado, ou com uma busca específica. Foram depois, né, nesses últimos 10 anos, agora um pouco mais, né, quase 15, que a gente começou a compreender melhor o estudo da antropologia teatral e perceber que a gente já havia percorrido esse caminho nesse período inicial do grupo. E aí a gente começou a ampliar essa pesquisa, que estava mais concentrada na cultura popular brasileira, a uma pesquisa também de um olhar da América Latina num todo, né? E aí a gente começou a criar esses encontros com outras culturas, não só também da América Latina, mas também uma mirada muito forte para a cultura oriental também. E aí a gente começou a encontrar
uma maneira própria, uma identidade própria de fazer um diálogo entre essas culturas, né? Sempre, lógico, tendo cuidado de em nenhum momento ter a pretensão de ser um praticante dessas culturas, né? A gente entende que nós somos atores, atrizes, pesquisadores e que o nosso olhar é de compreender e permitir ser influenciado, permitir ser banhado por essas culturas. Falando em América Latina, eu acompanho que vocês viajam bastante, né? Já tem contato com grupos de diversos países, inclusive, já estiveram em muitos países. E imagino que por onde passam, trazem também coisas muito, referências e conhecimentos, experiências muito importantes desses lugares, né? Que influencia bastante no trabalho de vocês. Demais, influenciou muito, influencia muito e instiga também, né? Porque quando a gente faz uma pesquisa aqui, né, do Brasil sobre uma cultura peruana, vamos dizer, né, que foi um dos lugares que a gente foi, você tem um olhar teórico, você tem um olhar de quem lê e você tem um olhar de quem está longe. Mas quando a gente está lá e aí você experiencia aquela atividade, aquela cultura, aquela manifestação, muitas coisas elas modificam dentro do pensamento, né? E principalmente porque você tem a possibilidade de se encontrar fisicamente com aquela ação, de aprender com quem faz aquela atividade, de aprender com quem é brincante daquela cultura, ou se você, em alguns lugares a gente não teve a oportunidade de fazer esse encontro do aprendizado, mas a gente teve a oportunidade de estar nessas manifestações e experienciar elas. Então isso, lógico, quando a gente volta para cá, primeiro que muitas vezes quebra muito daquilo que a gente estava achando que sabia, né? Depois que também amplia muito nossos horizontes em termos de absorção, né? E de compreender esse brincante que é uma das vertentes do que a gente pesquisa como atores e atrizes, de um modo mais amplo, né? E aí a gente também se permite a aprender mais, a compreender mais e ver como tudo isso influencia nos trabalhos que existem e nos que vão vir depois. Legal. Qual foi, só por curiosidade, a viagem mais significativa que vocês já fizeram? Olha, eu acho que teve em sentidos diferentes. Por exemplo, eu poderia dizer que a primeira que nós fizemos, ela foi muito significativa, porque foi a primeira vez que a gente saiu do país, a primeira vez que todo mundo do grupo saiu do país. Depois foi a primeira vez que nós saímos com o nosso trabalho, né, o nosso ofício em teatro, e a gente foi para o Equador. E foi muito significativo também, porque a gente tinha ido para um país que, nas nossas buscas, a gente não tinha investigado, em nenhum momento a gente tinha programado ir para o Equador. Aconteceu esse convite e nós fomos, mas a gente não tinha essa intenção. E isso mudou tudo. Depois a gente retornou para lá algumas vezes, nós fomos 5 vezes para o Equador, e a gente acabou criando um encontro muito grande com a cultura deles, com o fazer teatral deles, com as pessoas que produzem por lá. Então, essa primeira teve esse significado de ter sido o primeiro momento, né, de a gente ter chegado como grupo, com o nosso trabalho, com muitas ansiedades, mas também com muita sede. Mas, ao mesmo tempo, teve uma outra que, pessoalmente, a mim marcou muito, assim, não sei nem se para o grupo inteiro marcou da mesma forma, mas para mim marcou muito, que foi quando nós fomos para Cuba. Olha, mandaram vocês para Cuba e vocês foram. Mandaram, a gente obedece esse tipo de coisa. E aí foi muito forte, aí por questões, né, do nosso imaginário, das nossas lutas, o aspecto revolucionário, encontrar esse lugar que é tão mítico, isso para mim foi muito forte, né, para mim individualmente. Mas como grupo, eu acho que a primeira foi a mais significativa. E me conta uma passagem dessa ida para Cuba que ficou marcada para você. Olha, eu cheguei em Cuba, a gente foi 2 vezes. Na primeira vez, eu cheguei cheia de respostas e saí cheia de perguntas. E essa foi para mim assim o que me tocou, porque eu cheguei no país com um monte de certezas, achando que eu sabia
muita coisa sobre aquele país, com várias avaliações feitas. E quando eu cheguei lá, eu fui colocada à prova em tudo isso, né? Porque é muito diferente de quando você vê de fora. Você encontra as contradições, e aí você começa a questionar isso. E principalmente, né, se você vai a Cuba querendo explicações, pensando de maneira capitalista, você não consegue vivenciar a experiência. E eu acho que a primeira vez que eu fui, eu tinha muitas respostas capitalistas sobre Cuba, mesmo sendo eu totalmente favorável ao sistema que eles implantaram, mesmo eu sendo de esquerda, mesmo tudo, eu tinha um olhar capitalista e você não consegue fugir disso, porque é o nosso A sistema. gente vive esse mundo, né? Exatamente. A gente acaba levando essa influência pro olhar. Com certeza. E quando você chega lá, você percebe que você tem análises a partir desse ponto de vista. Então demorou um tempo até eu me desvestir disso e pensar, não, eu preciso olhar aqui por uma outra perspectiva. Senão, eu não vou conseguir experimentar de verdade estar no lugar, né? Então isso foi muito forte. Acho que a impressão que eu tenho de Cuba é que a gente tem muita imagem pré-construída pela informação que chega, mas até pela dificuldade de acesso que é imposta ao país, a gente tem, de fato, pouca referência sobre Cuba real. Então a gente tem muita coisa que talvez esteja no imaginário e só indo para lá e vivenciando, experimentando um pouco do dia a dia por lá, que dá para entender, talvez dê para entender um pouco de um sistema que é tão diferente do nosso, né? Sim, totalmente. É exatamente isso. A gente tem um imaginário construído aqui muito positivo por um lado, muito negativo por outro, né? Existe uma tentativa de desconfigurar Cuba, de minimizar, de transformar aquilo tudo numa resposta única, numa caixinha, e isso é terrível, porque mesmo nós que temos uma possibilidade de acesso maior de informação, uma possibilidade de reflexão, que compreende a história, mesmo nós, quando chegamos lá, se a gente não estiver atento a isso, a gente acaba voltando o olhar por um caminho que não é o caminho deles, né? Não é o caminho do lugar. Uhum. Então é importante chegar lá e tentar se despir dessas preconcepções todas e tentar aprender com eles o que eles estão fazendo lá, né? Essa foi nessa da primeira vez. Agora, da segunda vez, a gente passou por uma experiência que foi, assim, é simples, boba até, assim, nem se contar, mas isso me pegou muito forte, que foi, a gente estava numa pracinha, né, e aí uma das pessoas do grupo sentou no banco da praça, na parte do encosto do banco, e colocou os pés no banco, sabe? Assim, um pouquinho em cima e coloca os pés. E aí ele estava sentado aí, e aí veio um senhor e falou assim, deu uma bronca nele. Que absurdo, desce daí, senta, você não sabe que esse banco tem que ser zelado por nós, que se você quebrar esse banco, se você sujar esse banco, se você entortar esse banco, nós vamos ficar sem o banco, que vamos ter dificuldade de colocar um outro no lugar. Você não sabe disso? Não é tão claro para você que esse bem é tão meu quanto o seu? E por que você está estragando o meu banco? Olha, E aí, é a sensação do comum, né? Nossa, aí a pessoa do grupo falou, me desculpa, imagina, nossa, me desculpa. Aí ele percebeu que não era cubano, porque o senhor não tinha notado que não era uma pessoa de lá, né? E aí ele ficou bastante, assim, constrangido por ter dado uma bronca, né, no que ele achava que era um turista, vamos supor, né? E aí ele, não, tudo bem. Aí a pessoa do grupo falou, não, imagina, você está completamente certo. Eu nem tinha pensado, né? Desculpa. E aí ele, relatando isso, eu fiquei com isso, sabe? Como uma coisa tão simples, né? Que é o cuidar de algo que é comum para todos, né? Uma coisa simples, um banco na praça. E a força com que esse senhor defendeu aquele objeto comum, né? Então isso foi entre muitas coisas, né? Mas essa foi uma que me veio agora, que ficou bastante forte para mim. Bom, e a partir de tantas experiências, tantas viagens, isso acaba influenciando um tanto o trabalho de vocês. E você, há pouco tempo, estreou um espetáculo solo, que eu sei que é resultado de muito tempo de pesquisa, de experimentações,
E também sei que estrear nosso primeiro solo é quase um parto. Ficou, ficou ainda mais difícil nesse caso em que você fala de uma personagem que é tão real e tão próxima de você? Sim, esse solo foi um desafio para mim em várias frentes. Está sendo ainda, né? E a gente começou a discutir a ideia de fazer um solo. Esse também é o primeiro solo dos contadores. O grupo, nesses 25 anos, esse é o primeiro solo. Quando a gente começou a falar de um solo, a gente estava falando do solo que o Cleiton Pereira, que é o diretor do grupo, ele estava muito interessado em fazer, porque tinha a ver com ele ia completar 30 anos de carreira, tinha muitas coisas que estavam levando ele a fazer esse solo. Então a gente olhou bastante para esse lugar. Concomitante a isso, eu fui convidada a integrar a rede de Madalena Project. E aí, participando dessa rede, todo o tempo existia vamos dizer assim, um incentivo grande às mulheres criarem solos, né? Primeiro porque existia um incentivo a falar em primeira pessoa e ter esse protagonismo dessa mulher, depois também pela facilidade de circular nesses festivais que, em geral, acabam levando solos. Então, esse 2017, aí eu comecei a pensar em, de repente, fazer um trabalho solo. Mas ainda era muito distante para mim, porque eu nunca me imaginei concebendo um trabalho em cena e estar em cena sozinha, né? Então, a gente acabou dedicando um pouco o olhar para esse solo que o Cleito estava interessado em fazer e que acabou se estendendo no solo do Cleito, ele acabou indo para outras pesquisas e deixando isso um pouco guardado. E aí eu acabei retomando mais fortemente a pesquisa do que eu queria falar. E aí a princípio eu já sabia que eu queria falar sobre a minha mãe, né, que é o tema da obra, mas eu não queria que fosse algo muito umbilical. Então a gente foi ampliando esse olhar, né, para a mulher nordestina. A mulher nordestina que sai da sua terra e vem para a cidade grande, vamos dizer. E aí isso foi deixando a obra menos pessoal, embora ela tenha uma base muito firme, né, nessa história dessa mulher, né, que é minha mãe. E isso foi muito difícil, porque a gente, embora seja um solo, né, o grupo estava todo o tempo nessa construção. Então eu criava, mostrava para eles opinavam muito, eles traziam referências, sugeriam coisas, mudavam cenas, faziam interferências, e muitas das provocações que vinham era justamente nisso, né? Isso é bem Que eu não podia interessante, me né? afetar. Porque Sim, vocês estão acostumados a estar muitos em cena, né? E aí, de repente, sim, partem para montar um solo, é um espetáculo com uma atriz em cena, mas da mesma forma o grupo fica todo envolvido e participa, não em cena, mas participa de todo o processo de criação em conjunto. Isso é muito bacana. sim. Foi muito intenso. Quando eu fiz a pesquisa em 2017 inteira, foi mais voltada na parte teórica, porque aí eu fui criando conexões, né? Então fui pesquisando outras mulheres nordestinas. Depois, em 2018, eu viajei a Alagoas, que é de onde minha mãe é, e fui para a cidade dela, né? Que é Craíbas, que é uma cidadezinha no Agreste, bem afastada. E lá eu ampliei também, né? Porque aí lá fui conhecer as instaladeiras de fumo, que são uma das referências da obra. Fui na aldeia indígena dos Chucurus Cariri, que é a, a aldeia que a minha bisavó ela era dessa aldeia, então a influência indígena é muito forte por parte da minha mãe. E a gente teve esse contato, e a minha mãe foi também. Então foi uma pesquisa de campo com Ela ela também. participou, Então a gente foi. ela participou da preparação do espetáculo. Sim, e ela não sabia, porque ela só soube da obra no dia da estreia, quando ela foi assistir. E Então como foi para ela? foi recheado de desafios. Como foi a reação dela? Foi um misto, porque muitas pessoas sabiam que ela era minha mãe, então, assim, no dia da estreia foi engraçado, porque era uma parte assistindo a mim, outra parte assistindo a minha mãe, porque, porque as reações dela, quando ela soube que era dela mesmo, quando ela chegou no espaço e viu o cartaz, né, aí estava escrito Cícera, e ela viu a foto, aí ela
soube que era dela. Mas durante a obra ela tinha reações muito, muito distintas, porque às vezes eram cenas cômicas que ela estava extremamente séria, e às vezes tinham cenas que eram dramáticas, que ela ria. E aí as pessoas começavam a olhar e falar, o que está acontecendo, né, com esse momento? E aí ela teve esses momentos, assim, né, altos e baixos. Ela ficou emocionada, ela riu. No final, ela levantou no fim do espetáculo, agradeceu todo mundo. Foi bem, foi bem forte, assim, para mim. E foi muito difícil. Acho que foi assim, a vez mais difícil para eu fazer uma apresentação. De todas, já Tinha apresentei para um muitos montão de fatores, gente. né? Tinha muitos fatores juntos, diferentes. Muito, tava ela e as minhas irmãs também, aí, que também na obra faz uma referência a elas, né? Então foi bem impactante. E difícil, é difícil eu acho, estar em cena sozinha, é muito difícil. Até agora ainda acho. A obra vai fazer 1 ano agora esse mês, e eu acho difícil, né? Porque você tem que ter uma energia enorme de todo o tempo conduzir tudo que acontece, né? E sem alguém que você olhe, um companheiro, uma companheira de cena, e que você, né, se conecte com ele e tente buscar dentro dele ali também uma energia de retorno. Todo o tempo você tem que buscar isso com o público, né? O público tem que te devolver inteiramente, só tem ele. Eu estrei há pouco tempo um solo também, voltei para palco, tenho feito poucas coisas em palco, tenho estado mais nos bastidores, em outras funções, e voltei para um solo que é de uma pesquisa bem específica sobre boneco híbrido, uma experiência inclusive, é um espetáculo que fala de pós-apocalíptico, que fala de isolamento. Nossa! Estreiei em agosto. Caramba, E Flávio! aí agora, menos de 1 ano depois, vem essa pandemia. Então, na verdade, quando começou essa história toda, faço ainda várias referências ao espetáculo. E eu passei por essa experiência também de estar só em cena e muitos desafios. É bem diferente, é bem desafiador, mas também é uma experiência muito rica, né? Sim, é. Eu tenho ainda, assim, o espetáculo está muito novinho ainda, né? A gente estreou em maio do ano passado e a gente não circulou ainda tanto quanto a gente gostaria, né? Ainda mais agora Ainda que mais aconteceu agora. essa pausa, a gente sabe que vai ter uma pausa longa. Então, porque assim, teve a estreia e depois tiveram aqueles momentos de retorno, né? De reolhar as coisas e tal. Então, assim, é um espetáculo em amadurecimento, mas que já tem me trazido muito, muito aprendizado, né? Principalmente nessa condução com o público, né? O Cleiton tem uma pesquisa como diretor da dramaturgia e da condução do espectador, e ele tem feito muitas abordagens comigo, né, em relação a isso. Todo esse momento, preciso conduzir as pessoas, e você está só, né? E aí, ao mesmo tempo, essa conexão com o outro, né, com o público, ela te leva, às vezes, para lugares múltiplos, né? E você tem que retornar, porque também, senão você escapa, né? Escapa de você. E tem sido muito interessante observar esses pontos e é desafiador, eu acho muito desafiador. Eu termino morta. Morta, 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 morta. O espetáculo tem 1h20 e eu termino como se tivesse tido 5 horas de apresentação. Dani, você é uma artista multifunção. Te conheço, sei que você atua, produz, faz gestão de espaço, organiza um monte de coisa. Vários de nós somos multifunção e a gente sabe como é que é levar essa rotina, né? Mas muitas pessoas não conhecem o dia a dia de fato de artistas, como nós que estamos à margem do mercado do entretenimento e que tem que dar conta de muitas coisas, de muitas demandas. Então, por isso acho legal Sim. aproveitar esse momento, já que a gente tem isso em comum, e provocar um pouquinho um papo sobre isso, como é que é ser artista nesse meio, nessa situação que a gente se coloca, nesse campo da produção que a gente se coloca, tendo que dar conta de muitas coisas, de muitas demandas, de muitas funções. Como é que faz caber isso tudo em 24 horas no dia? Não cabe. Pois é. Sempre fica um pouco para o dia seguinte. Eu brinco que eu sou essencialmente atriz, mas me dedico muito também à tramitologia. Porque
os trâmites que estão no entorno, né, desse trabalho que, no nosso caso, a gente faz, como você falou, né, a gente cuida da articulação, cuida da produção, cuida da gestão, tem a militância, né, a militância cultural, a militância social, são muitas frentes, né, e todas elas cheias de trâmite. Bom, a gente nos contadores, a gente a gente trabalha todo ano buscando uma melhoria nesse equilíbrio de tempo, né, de dedicação às coisas. A gente todo ano faz um planejamento e tenta reorganizar, reolhar o que a gente fez no ano anterior, em aspecto principalmente no que se refere à produção e gestão, porque são 2 temas que tomam muito tempo. Eles te exigem muito. E, às vezes, a gente já teve momentos de a gente perceber que a gente estava com mais tempo dedicado à gestão e à produção do que à criação. Exatamente. Do que ao nosso trabalho fundamental, que é a atuação, que é a pesquisa. E isso gerou processos muito conflituosos, né, para a gente. Porque, poxa, para conseguir fazer teatro, a gente percebeu que estava dedicando muito tempo aos periféricos do teatro. Inevitável, no nosso caso, porque a gente tem uma escolha diferente de produção, né? A gente, estando fora das grandes capitais, estando fora dos grandes centros, não fazendo um teatro voltado para o comercial, para o entretenimento, para uma concepção mais mediana da realidade, são escolhas que nem todos compreendem, e nem todos também querem se aproximar para somar nesse trabalho, né? Não são todos que conseguem compreender isso. Então, no nosso grupo, somos nós mesmos que fazemos tudo. Então, o dia acaba sendo bastante ocupado com essas questões. A gente luta para que essas conversas, essas situações não invadam a nossa sala de ensaio. Isso é uma luta. Nem sempre a gente consegue. Tem vezes que a gente está numa super... tem um horário reservado específico para aquele trabalho e, de repente, aconteceu que tem que enviar de qualquer jeito um material, é imprescindível, tem que ser agora. Enfim, aí você tem que fazer esses pequenos ajustes. Eu compartilho dessa sensação. Compartilho bastante dessa sensação. E como eu acabei me colocando mais no bastidor, eu acabo indo para o outro lado às vezes. Eu preciso me dedicar ali no espaço do artístico, mas as questões de fora me puxam. E como eu estou hoje mais localizado do lado de fora, isso acaba me puxando bastante. Então, me permite pouco ao artístico. Às vezes, me permite muito pouco do que eu gostaria, mas também é uma área que eu me encontrei e eu me localizo bem. Dani, pra gente... Sim, quando a gente consegue, né, equilibrar é ótimo. Pra gente encerrar, caminhando pro encerramento, eu vou te jogar, é uma brincadeirinha de finalização, vou te jogar umas perguntinhas bem rápidas, aí você responde na lata o que vier, só pra gente descontrair o final desse papo, pode ser? Tá legal, pode. Então vamos lá. Primeira, prefere um barzinho ou Netflix? Barzinho. Barzinho. E no domingão? Domingão em casa, no frio ou no calor? No frio. No frio? E pra ouvir, rock ou samba? Samba. Melhor presidente? Pergunta capciosa, hein? Melhor presidente? Maia ou Alcolumbre? Nossa, não tem como responder isso. Passo. Poxa, eu te livrei, facilitei a resposta. Olha, vai. Deu uma ajudada. Eu vou passar, porque são muito... Aí não tem como ser rápido. Tá bom, então só pra gente Parece fechar. óbvio, mas não pode ser rápido. tem que pensar bem a resposta, né? É difícil tudo responder. Aqui tá sendo um jogo de loucura. Pra gente fechar, então, afinal, o certo é bolacha ou biscoito? Eu acho que é bolacha. Dá controvérsias, hein? Tem quem conteste Total. isso. Tem. Eu acho que esse é um dos pontos hoje em dia que andam dando muita discussão por aí, né? Poxa,
Sim. Ô Dani, quem quiser conhecer melhor teu trabalho do Contadores de Mentira, procura como nas redes? No Instagram, @Contadores de Mentira. No Facebook, Teatro Contadores de Mentira. E também estamos num canal no Facebook ou no YouTube que está Contadores de Mentira também. Assim. Estão colocando bastante coisa por lá que eu estou acompanhando. Sim, a gente tem tentado manter ativas as nossas redes, né, já que a gente não consegue estar ativo fisicamente. Legal. Bom, Daniele, muito obrigado por participar desse papo. Foi muito gostoso. É bom estar fazendo as primeiras conversas dessa proposta de programa para o nosso canal com pessoas conhecidas, que a gente tem uma relação muito forte, muito querida. Eu agradeço imensamente a sua disposição de fazer parte desse momento para a gente. Obrigada. Eu agradeço também muitíssimo o convite. Foi um prazer. Espero que seja um projeto aí longo e duradouro, mesmo que seja rápido esse momento que a gente está vivendo aí de conectividade todo o tempo, mas que fique, né? Que seja algo que possa acrescentar para a gente fora esse momento também. Legal, muito obrigado. A gente vai se falando. Até já, Dani. Até já. Os nossos minutos de conversa com Daniele Santana acabaram. E a você que nos acompanhou até aqui, eu me despeço com muito obrigado por prestigiar o nosso podcast, o nosso canal. Eu espero que tenham gostado do papo e não se esqueça de curtir o vídeo, deixar sua opinião aqui nos comentários. Esse podcast foi criado e apresentado por mim, Flávio Rassi, com a colaboração de Michele Maria, pelo canal Casa das Artes no YouTube e que também está nas redes sociais Facebook e Instagram como Casa das Artes RP. Se você quiser deixar uma sugestão para um próximo papo sobre um tema ou sobre alguém para quem eu posso ligar e levar um papo bem legal aqui para o canal, deixa aqui nos comentários, faz a sua indicação que nós vamos preparar o material com muito carinho. Muito obrigado e até já!